O que é a remigração? Este conceito tem vindo a ser amplamente discutido e falado, culminando na adoção deste conceito pelo próprio Partido Chega e por André Ventura, que recentemente, numa entrevista ao Observador, falou sobre a remigração e apoiou a remigração. Este vídeo vai responder a algumas questões, como o que é a remigração, porquê a remigração, a quem é que se aplica a remigração, como é que se vai implementar a remigração, de que forma, quando. Todas essas questões, todas essas dúvidas vão ser respondidas para também dissipar algumas dúvidas e definir o conceito do que é a remigração, para sabermos todos de que é que estamos a falar quando falamos disto. Portanto, o que é a remigração seria a primeira questão e importantíssima questão à qual vamos procurar dar resposta. Este vídeo já agora está a ser gravado num contexto diferente, aqui num estúdio e num cenário diferente, e portanto partilhem. Se gostam deste tipo de conteúdo, também comentem a dizer que gostam deste tipo de conteúdo e se querem mais deste tipo de conteúdo. Deixem o vosso gosto e partilhem. Ora bem, o que é a remigração? Começando aqui então com o que é a remigração, que é, digamos, o nome desta apresentação. Eu vou tentar ser breve, vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas vou tentar ser o máximo breve possível. Ora bem, primeiro que tudo, o porquê de remigração. Porquê o termo remigração, porquê o conceito de remigração, se é a mesma coisa que deportação ou não, se sim, porquê usar um termo diferente, se não, quais são as diferenças. Primeira razão para utilizar o termo remigração é o desgaste do termo deportação. Portanto, este termo está amplamente desgastado e já não tem aquela força de mover as pessoas como tem as ideias novas e as ideias revolucionárias ou inovadoras. Depois, faz as pessoas questionarem-se e inquirir, enquanto que o termo deportação faz com que as pessoas não se debatam, não se inquiram, não se questionem. Este termo faz as pessoas questionarem-se e inquirir sobre o que é que significa e quais as suas implicações. Depois, porque dá-nos uma oportunidade para elaborar uma narrativa, enquanto que o termo deportação faz com que o debate termine ali, tu defendes a deportação, ou tu és contra a deportação, o debate acaba ali. O próprio conceito, o próprio termo de remigração propicia o início de um debate. Depois, é mais facilmente normalizável. Portanto, isto é importantíssimo de um ponto de vista de marketing. Nós queremos que os conceitos, as imagens, os produtos, entre aspas, que vendemos sejam normais, sejam normalizáveis, sejam aceites e despertem boas emoções, ou pelo menos não despertem emoções negativas. E, portanto, de um ponto de vista de marketing, sabemos que o termo deportação vai despertar essas mesmas emoções negativas. Depois, não está associado a radicalismos, porque é isso mesmo, um conceito novo, que é mais difícil de colocar dentro de uma caixa ou de afastar para um canto e dizer que está associado a radicalismos. Depois o próprio termo já sugere um argumento, o próprio termo remigração já sugere a normalidade das migrações, e isso já funciona como argumento, porque se a migração é normal, então é normal para os dois lados, tanto para chegar como para depois partir mais tarde. E depois porque também, e esta seria a principal razão de utilizar o termo remigração, porque é um conceito mais abrangente e tecnicamente correto, no sentido em que uma coisa é deportação, outra coisa é remigração. A remigração é mais abrangente e mais tecnicamente correto, e vamos explicar porquê. O significado, de forma breve e a definir o conceito de remigração: a remigração consiste numa operação faseada e abrangente de políticas fiscais, económicas, judiciais, diplomáticas, sociais e culturais, com o objetivo de retirar de um dado território imigrantes ou cidadãos não nativos, segundo determinados critérios previamente determinados. A remigração inclui dois conceitos e duas dinâmicas: a deportação, que é involuntária, portanto, deportação é involuntária, não depende da vontade dos deportados, dos cidadãos que têm de ser retirados de um dado território; e depois o repatriamento, que é voluntário. O repatriamento que depende da vontade autónoma desses cidadãos de saírem de um determinado país, e já vamos explicar a seguir como é que isso se processa. Depois, a remigração é a reação necessária e devida a décadas de uma experiência falhada de imigração massiva e substituição populacional. O objetivo é restaurar a normalidade. Portanto, este conceito não é radical, no sentido em que é
para restaurar a normalidade e não para destruir a normalidade, como o contrário, que é a imigração massiva e a substituição populacional. Restaurar a normalidade face ao extremismo xenófilo, a harmonia e a estabilidade face ao caos multirracial e multicultural. Depois, entrando numa parte mais técnica da remigração, a remigração divide os imigrantes em 3 grupos e em 3 fases-chave. Primeiro que tudo, os 3 grupos-alvo da remigração, temos o grupo A, B e C. Grupo A, imigrantes ilegais. Grupo B, imigrantes legais não naturalizados. E grupo C, imigrantes legais já naturalizados, cidadãos não assimilados. Primeiro grupo, o grupo A, são os chamados requerentes de asilo, os chamados refugiados, que entraram no país ilegalmente ou que não possuem autorização de residência. Aquilo que eu proponho para estes cidadãos, para estes imigrantes, que são ilegais, que não têm autorização de residência, que são falsos refugiados ou falsos requerentes de asilo, se entraram no país e a primeira coisa que fizeram foi desrespeitar a nossa lei, então, muito simplesmente, para haver uma reciprocidade e uma relação de justiça entre Estado e imigrante, têm simplesmente de sair e de ser deportados. Involuntariamente serão deportados de forma imediata. Depois, o grupo B, temos os cidadãos legais não nacionalizados, ou seja, que não têm a nacionalidade e a cidadania do país onde residem. Estes imigrantes entraram no país legalmente, ou então, mesmo entrando ilegalmente, têm autorização de residência. No entanto, são indesejados do ponto de vista económico, de um ponto de vista cultural, de um ponto de vista social, de um ponto de vista judicial. Portanto, são imigrantes que, mesmo estando legais, são um peso para a nossa demografia, um peso para a nossa cultura, um peso para a nossa sociedade, um peso para o nosso país no geral. Aqui, a minha proposta seria mudar, primeiro que tudo, a lei da nacionalidade para garantir que estes imigrantes legais, que são um peso para a nossa sociedade, não adquirem nacionalidade, e seria revogar, portanto, cancelar e não prolongar, portanto, cancelar, cortar pela raiz as autorizações de residência. Ou então esperar que cheguem até ao seu fim e, quando chegarem ao fim, cancelar essas mesmas autorizações de residência. Por último, o grupo C são imigrantes que obtiveram cidadania e, portanto, que são cidadãos do país. Participam de sociedades paralelas estrangeiras ou então identificam-se com outra cultura nacional. São os não assimilados, aqueles que não se assimilaram na nossa cultura e nas nossas regras sociais. E, portanto, criam pressões sobre o nosso país de várias formas. Aqui a minha proposta seria criar pressões e incentivos económicos, sociais, culturais, financeiros para forçar, de forma indireta, ao retorno voluntário, portanto, ao repatriamento. Aqui, entrando nas 3 fases da remigração, fazer aqui um parênteses para explicar também, até vou voltar aqui atrás à parte dos cidadãos não assimilados, explicar que o maior risco de substituição populacional é através da imigração legal, porque a imigração ilegal, os falsos requerentes de asilo, imigrantes que não têm autorização de residência, é muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais simples para o Estado de se ver livre desses imigrantes, não autorizando a sua residência, deportando-os de forma forçada ou simplesmente utilizando o seu estatuto de ilegais para os retirar do país para um país terceiro. É muito mais fácil, muito mais simples e é aquilo que deveria ser a norma e, aliás, até é aquilo que está, digamos, sugerido na nossa Constituição. Portanto, a substituição populacional acontece através da imigração legal e dos cidadãos portanto, de naturalidade ou naturalização portuguesa, que já são portugueses de papel ou portugueses com S. Portanto, é desta forma, através da imigração legal, da imigração que vem trabalhar, que vem pagar impostos, que tem um cartão de cidadão a dizer que são portugueses, é desta forma que a substituição populacional acontece. E é por isso que precisamos de falar de remigração e não apenas de deportações, porque deportações é de imigrantes ilegais, de imigrantes criminosos, como estes que não têm autorização de residência ou que violaram normas internacionais para entrar no nosso país ou que estão ilegais. Esses aplica-se a deportação. A remigração aplica-se aos imigrantes já naturalizados e também legais. E é por isso que é tão importante distinguir entre deportação e a remigração, porque só a remigração é que vai resolver o problema no fundo e na raiz
da forma fundamental. Portanto, para resumir, deportação aplica-se a imigrantes legais, sem autorização de residência, falsos requerentes de asilo, falsos refugiados, mas só a remigração se pode aplicar aos imigrantes já legais ou até já naturalizados. E é por isso que é importante distinguir e que é tão importante falar de remigração, porque acaba por ser diferente, mais abrangente e ir mais ao fundo da questão do que a deportação. Depois, a nível de 3 fases da remigração, a primeira fase é imediata, portanto, com uma reforma do sistema de asilo, uma moratória indefinida, portanto, um pause, digamos assim, indefinido sobre as entradas extra-Schengen e a deportação de todos os imigrantes económicos, ou seja, imigrantes que vivem à custa de subsídios, que não trabalham e imigrantes ilegais. Portanto, isto seria a primeira fase e é uma deportação imediata, aquilo que se impõe e que nós sugerimos. Depois de uma segunda fase a curto prazo, temos de alterar as leis da nacionalidade e as leis de imigração, deportar todos os imigrantes criminosos e deportar todos os imigrantes desempregados. Portanto, isto seria numa segunda fase a curto prazo. Mais a médio prazo, numa terceira fase, aquilo que eu proponho é a revogação de centenas de milhares de nacionalidades. Já temos perto de 1 milhão de naturalizados desde 1974. Muito provavelmente centenas de milhares desse 1 milhão terão de ver a sua nacionalidade revogada porque foi atribuída com um processo ilegal e que vai ter de ser revisto de forma individual e caso a caso. E depois, criar pressões e incentivos ao retorno de voluntário. Imigrantes legais, claro que o Estado, tendo o poder político, pode fazer aquilo que pretender. Sabemos que os Estados, um pouco por toda a Europa e todo o mundo, atropelam a Constituição e muitas vezes cometem ilegalidades para levar a cabo os seus objetivos políticos. Portanto, o Estado poderia, na teoria, fazer aquilo que pretende. Mas se queremos ter alguma aceitabilidade, alguma respeitabilidade e algum pragmatismo, temos de perceber que no contexto internacional em que estamos inseridos, temos vários tratados, várias organizações internacionais, a própria União Europeia, que iria dificultar a deportação de imigrantes legais. Não seria fácil deportar imigrantes legais. Portanto, a solução para esses mesmos imigrantes legais é criar os incentivos e as pressões ao retorno voluntário. O sistema de incentivos está desorientado, está descoordenado, é por isso que estes imigrantes vêm para Portugal, porque na teoria prefeririam estar nos seus países, mas devido ao sistema de incentivos e de recompensas para o comportamento dos imigrantes e para a entrada de imigrantes, é que temos tanta imigração. Portanto, temos de mudar esses incentivos, mudar essas recompensas e criar mesmo pressões ativas, sociais, culturais, económicas, financeiras, jurídicas, diplomáticas, pressões ativas para que, de forma voluntária, o sistema de recompensas e o sistema de incentivos, da mesma forma que os forçou a vir para Portugal, agora force-os a sair de Portugal. E depois, erradicar o crescimento de sociedades paralelas. Não podemos ter, num país pequeno como o nosso, pequeno em dimensão geográfica e em demografia, ter sociedades paralelas que funcionam com um regime diferente, que funcionam com uma forma de estar diferente e que têm leis diferentes. Já acontece no Reino Unido, já acontece também em Portugal. Não estamos assim tão longe da distopia multicultural e do caos multirracial que tem em outros países. Ainda há pouco houve uma manifestação que foi proibida de entrar no Martim Moniz, que é território nacional. Porquê? Porque as pessoas que ali estão são desconfortáveis com essa manifestação, não concordam com essa manifestação, não apreciam aquilo que essa manifestação defendia e, portanto, há 2 regras, efetivamente, já em Portugal, 2 leis. E isto não pode acontecer, tem de haver uma única lei para todos os cidadãos portugueses. A nível de políticas que nós propomos, vou dividir em 3 fases. Portanto, na fase 1, imediata, que se aplica a imigrantes ilegais. Depois a fase 2, mais a curto e médio prazo, que se aplica a imigrantes legais. E a fase 3, que se aplica a já cidadãos portugueses, portanto, imigrantes já naturalizados portugueses, mais a médio e longo prazo. Na primeira fase, temos de proteger a fronteira e criminalizar a entrada ilegal. Neste momento, a entrada ilegal em Portugal não é crime. Não é crime entrar ilegalmente em Portugal, nem sequer residir ilegalmente em Portugal não é crime devido a vários tratados e várias leis que temos neste momento. Deixar de aceitar quaisquer novos pedidos de asilo. Se já temos imigrantes a mais, não podemos aceitar mais imigrantes. Aliás, muitos dos que cá estão têm de sair eventualmente. Criar um ultimato com pequenos incentivos ao regresso voluntário. Deportar todos os ilegais para o país de origem.
Criar cidades charter e zonas económicas especiais no estrangeiro, onde os ilegais e os apátridas possam viver até depois regressar voluntariamente. A Itália já está a fazer isto, na Albânia, com vários acordos que permitem que imigrantes sejam colocados nestas zonas, digamos, charter, nestas cidades charter, e fiquem durante algum tempo até regressarem voluntariamente ao seu país. E depois, muito importante também, o próprio Donald Trump já fez isso com o governo da Colômbia, aplicar pressão económica e pressão política aos países de origem para aceitarem os seus imigrantes. Portanto, para aceitarem de volta os imigrantes que estão no nosso país. Se não aceitarem, então existe todo um conjunto de pressões que podemos colocar. Por exemplo, os Estados Unidos ameaçou colocar tarifas enormes sobre produtos da Colômbia se o governo colombiano não aceitasse a deportação de imigrantes, e o próprio primeiro-ministro da Colômbia depois ofereceu aviões do Estado para facilitar essa mesma deportação. Portanto, é isso que precisamos fazer, criar essas pressões para que os países-mãe sejam obrigados a aceitar os seus imigrantes. A curto prazo, numa segunda fase, implementar cotas de imigração inspiradas na Lei de Imigração dos Estados Unidos de 1924, que não me recordo ao certo, mas seria algo daquilo que me lembro, de apenas podem entrar todos os anos 5% dos imigrantes que já estão naquele país. Portanto, se tivéssemos, por exemplo, 100 mil imigrantes, apenas poderiam entrar no ano seguinte 5 mil imigrantes. E teriam que ser sempre, maioritariamente, de países europeus. Portanto, uma cota máxima anual de 5% de entrada de novos imigrantes em relação ao número que já temos de imigrantes. Claro que num cenário em que tínhamos a imigração sob controle, e imigração qualificada, de preferência do espaço Schengen ou do hemisfério norte. Depois, a concessão da cidadania deve ser também dificultada e vinculada à plena assimilação e contribuição económica. Temos o caso do Bahrein, do Qatar, mas exclusiva a europeus e após 25 anos de residência. Não podemos atribuir nacionalidades a qualquer um, muito menos a qualquer um após 5 anos de residência em Portugal. Isso é inquestionavelmente errado e nem sequer podemos equacionar tal coisa. Portanto, 25 anos de residência para pessoas de origem europeia e que estejam plenamente assimiladas na nossa sociedade, na nossa cultura. Todas as autorizações de residência serão reanalisadas e serão revogadas aquelas que não preencherem determinados critérios. Se um indivíduo constituir um fardo económico, cultural, social, jurídico para o país, financeiro, esse indivíduo não terá a sua autorização de residência renovada. Ela será revogada, portanto cancelada, e esse imigrante passa assim do grupo B de imigrantes, do grupo de imigrantes legais, para o grupo A, para o grupo de imigrantes legais, facilitando assim a sua deportação involuntária. Exatamente, portanto, como podem ver no fim do slide, os imigrantes indesejados que perdem a sua autorização passam a fazer parte do grupo A. Mais a médio prazo, portanto, numa terceira fase, indo mais ao fundo da questão e às bases intelectuais e culturais que sustentam a imigração massiva, temos de parar o financiamento de propaganda, projetos e instituições anti-portugueses e temos de promover o contrário. Temos de promover organizações, projetos, instituições pró-portugueses, pró-natalidade portuguesa, pró-povo português. Portanto, é inverter, em vez de termos este sorvedor, este dinheiro todo dos nossos impostos a ser dedicado a projetos de propaganda anti-portuguesa, de alavancagem cultural do racismo e das ideologias, digamos, que vivem à custa do racismo e da xenofilia, temos de promover o contrário, temos de promover aquilo que beneficia os portugueses e que é do interesse do povo português. Temos também de exercer pressões sociais, económicas e culturais sobre sociedades paralelas, por exemplo, as leis do gueto dinamarquesas, e temos de cortar o subsídio direcionado à criação de sociedades paralelas. Existem instituições, grupos, organizações que vivem à custa de dinheiro público e que servem para promover, propagandear e defender modelos de sociedade não só não votados pelo povo português, mas contra os quais o povo português votou e contra os quais o povo português já se manifestou várias vezes, como aquela sondagem recente que indica que 2/3 da população portuguesa quer menos imigrantes. Ora, só há uma forma de ter menos imigrantes, é não entrar nenhum e saírem muitos dos que cá estão. Depois, a desislamização, portanto, temos um processo de islamização crescente na Europa,
A desislamização tem de ser feita. Noutros tempos já pensei de forma diferente. De antes julgava que era melhor que essa islamização fosse vista e fosse detectada pelas pessoas, porque isso facilitaria, digamos, a radicalização das pessoas e acordarem para estes problemas quando vêm culturas diferentes de forma bastante óbvia. Mas percebi que essa não é a melhor abordagem. A melhor abordagem é que estas pessoas não consigam, portanto, desenvolver as culturas que são as suas no nosso país, para que sintam essa pressão e esse incentivo e essa recompensa para regressarem ao país de origem. Da mesma forma que um português não pode ser católico no Paquistão ou no Senegal, não é suposto um senegalês poder ser muçulmano em Portugal ou um paquistanês poder ser muçulmano em Portugal. É uma questão de reciprocidade e de justiça. Portanto, não pode haver sociedades paralelas e tem de haver também um processo de desislamização. Proibição de minaretes, proibição de apelos de oração, burcas em público, véus, portanto, islâmicos. Tudo o que sejam finanças árabes também, já vimos o crescimento das finanças árabes na Europa, em Portugal haverá a muito curto prazo também. Sermões de sexta-feira em línguas estrangeiras, portanto, nas mesquitas, etc. Tudo isto é inaceitável em Portugal, tem de ser promovido este processo de desislamização. Depois, muito importante, estabelecer centros de remigração em bairros que possam informar os imigrantes sobre a melhor forma de regressarem a casa, que possam promover a remigração junto dos imigrantes, que possam criar uma rede de apoio e comunitária de troca de informações, que em vez de ser para traficar nacionalidades portuguesas, para promover o tráfico de contratos de trabalho, para promover a imigração ilegal, seja para fazer o contrário. Redes, comunidades, centros de informação que promovam exatamente o contrário, o retorno ao país de origem. A Suécia já está a fazer isso, já tem em muitos bairros instalados centros de remigração que procuram fazer exatamente isso, ajudar os imigrantes e informar os imigrantes sobre a melhor forma de regressarem aos seus países de origem. A Suécia também está a fazer incentivos financeiros ao retorno voluntário de imigrantes. Aliás, já alteraram algumas partes da Constituição para favorecer esse mesmo retorno voluntário, até a mudança de cidadania para facilitar a deportação e o retorno voluntário de imigrantes. Portanto, a Suécia, neste caso, poderia ser considerada um exemplo. A nível do futuro, a visão para o futuro. Primeiro, a crise migratória será resolvida no prazo de 5 anos. As nossas fronteiras estarão seguras e 99% dos imigrantes ilegais irão regressar aos seus países de origem. Depois, dentro de 10 anos, as nossas cidades serão seguras e europeias novamente. Os investimentos na saúde, habitação, segurança social, propaganda, salários, empregos, todos esses investimentos serão retirados, portanto, aos imigrantes e serão colocados naquilo que interessa para desenvolver o país e para desenvolver os portugueses. A propaganda anti-portugueses terminará, portanto, a médio prazo, digamos, a 10 anos, sensivelmente. Dentro de 30 anos, isto não é um processo que vai ser rápido, não é um processo de um dia para o outro, é um processo de décadas. Dentro de 30 anos, as feridas e os impactos do multiculturalismo vão ser destruídos, vão sarar e os nossos países irão tornar-se novamente a casa do nosso povo, a casa da nossa população. Depois, destruir, digamos, alguns mitos sobre a remigração. Primeiro que tudo, dizer que a remigração não se trata de uma limpeza étnica, como aliás eu descrevi ao longo desta apresentação. Trata-se da retirada de cidadãos não nativos de um determinado país segundo determinados critérios que têm de ser determinados pelo país, por aquilo que é o interesse da nação. Depois dizer também que a remigração é possível, já foi feita no passado, há décadas, com muito menos recursos do que aquilo que temos agora, recursos logísticos, recursos tecnológicos, recursos científicos. Então, muito menos será impossível em 2025, com muito mais recursos, com mais dinheiro e mais dispositivos tecnológicos para facilitar essa mesma remigração. Portanto, se foi possível nos anos 60, nos Estados Unidos, por exemplo, como podem ver aqui neste gráfico, aliás, nos anos 50, no fim dos anos 50, foram deportados milhões de imigrantes dos Estados Unidos, 1 milhão, sensivelmente, por ano, 750 mil por ano, durante um período de 4, 5 anos. 750 mil para uma população que à altura deveria ter algo como 250 milhões de pessoas,
para Portugal seria o equivalente a retirar, se calhar, à volta de 40 mil imigrantes por ano, o que a prazo, claro que teria de ser um nível maior, porque o problema também é maior, mas a prazo iria resolver o nosso problema. A remigração é parte integrante da história humana, já foi feita em muitas sociedades diferentes, em contextos geográficos diferentes, em períodos históricos diferentes. Da mesma forma que os nossos inimigos dizem que as migrações, a circulação, etc., são parte da história humana, também a remigração é parte da história humana. Também, portanto, as deportações, os regressos voluntários aos países de origem são parte da história humana. Se funciona para um lado, também funciona para o outro lado. A dar o exemplo também das ilhas Fiji, que ao longo da década de 70, 80 tiveram uma grande entrada de imigrantes indianos, que já eram quase metade da população, portanto já estavam prestes a substituir a população nativa, devido ao colonialismo inglês que levou para lá esses trabalhadores indianos para as ilhas Fiji, e que hoje tem novamente 80 ou 85% da população nativa, quando tinham apenas à volta de 50%. Isto aconteceu devido a um processo de remigração. Portanto, existem vários exemplos. Estados Unidos e ilhas Fiji são apenas 2 exemplos daquilo que pode ser feito e que vai ser novamente feito no futuro. Depois, como é que vamos atingir a remigração? Portanto, já falámos de o que é a remigração, de quem é que se aplica a remigração, quais as fases da remigração, quais as políticas que podem ser implementadas para atingir a remigração. Agora vamos falar de como é que a remigração vai ser promovida, vai ser aceita, vai ser normalizada e depois, mais tarde, vai ser implementada. Primeiro que tudo, introduzir o tema. Fizemos-lo em janeiro de 2025, não. Em janeiro de 24 também não. Fizemos-lo em agosto de 2023. Há um ano e meio, há mais de um ano e meio, que nós introduzimos este tema no debate público, no debate político, no mainstream do debate político. Introduzimos o tema em 6 de agosto de 2023. Passado um ano e meio, é possível que até tenha sido 6 de maio, se me recordo bem, hoje é dia 9, é possível que até tenha sido no dia 6 de maio, passado um ano e meio, um ano e 6 meses, André Ventura defende no Observador a remigração de forma ativa. Fazer aqui também um parênteses para dizer que muitas pessoas criticaram o André Ventura por falar de remigração porque não se aplica a todos, ou porque está a deturpar o termo, ou porque está a subverter. E este é simplesmente o pensamento errado, é a lógica errada de olhar para a forma como o debate político funciona. Quando não falava, era porque não falava. Agora fala, é porque fala, mas não vai à abrangência que nós queremos, ou porque está a subverter o termo, ou a deturpar o termo. Eu quero fazer aqui um paralelo e uma comparação com um comunista, um político de esquerda, que diga que quer algum comunismo e que vá à televisão, ou vá à rádio, ou vá a um jornal qualquer e diga: eu quero algum comunismo, eu quero implementar algum comunismo em Portugal, eu digo sim ao comunismo. E imaginem as reações das pessoas de esquerda a isso. Iriam entrar em celebração praticamente, iriam celebrar, iriam ficar muito satisfeitas, iriam apoiar massivamente esse político que dizia que queria algum comunismo. À direita temos o oposto, temos um político mais importante da direita em Portugal a dizer que quer alguma remigração, que diz sim à remigração, que apoia a remigração, e temos as pessoas de direita a dizer que está a subverter o termo, a deturpar o termo, que não está a ir longe o suficiente, que é um traidor, que isto não é nada, que não se aplica a todos. Temos de parar com esta forma de pensar, sob pena de a direita nunca ganhar culturalmente em Portugal. A remigração é a solução e, portanto, todos aqueles que a defendem, mesmo que ainda não tenham chegado a um ponto de a defender de forma total e absoluta, são nossos aliados, são nossos amigos nesta luta política. Depois dizer também, para concluir este parênteses, que nós saudamos este crescimento do Chega na defesa da remigração, que é fundamental que exista esta defesa da remigração e que muito daquilo que eu disse até agora, neste vídeo, muito daquilo que eu disse, muito daquilo que vos mostrei, está incluído naquilo que o Dr. André Ventura disse ao Observador. Ele falou em deportação de imigrantes ilegais, de forma imediata, exatamente aquilo que eu apresentei aqui. Falou na deportação de imigrantes, mesmo que estejam legais, caso sejam um fardo económico ou um fardo cultural, caso não estejam a trabalhar ou sejam subsídio-dependentes ou queiram implementar uma cultura diferente da nossa. Portanto, falou de deportação de ilegais, falou de deportação de legais, falou de forma de combater a substituição populacional, falou de que tínhamos o risco
enorme de ter estas pessoas aqui de uma forma descontrolada e de uma forma, portanto, com números muito, muito elevados, e portanto falou de todos os tópicos e de todos os pontos que eu também cobriria aqui. E eu destacava mesmo o facto de ter falado na remigração, de ter defendido a remigração, de ter dito sim à remigração e de dizer que efetivamente, mesmo que estejam legais, muitos imigrantes terão de sair de Portugal. Portanto, isto é fundamental que o Chega adote este discurso. Está novamente a distinguir-se da AD. A AD já tinha defendido a deportação de imigrantes ilegais, até a deportação de imigrantes criminosos. A própria Iniciativa Liberal tinha defendido a retirada da nacionalidade a muitos imigrantes. A retirada da nacionalidade não, mas a extensão do prazo para obter nacionalidade. E, portanto, o Chega estava praticamente na mesma linha de discurso, a falar dos mesmos assuntos e dos mesmos tópicos que a IEL e que a AD. Hoje já se distanciou, já se tornou novamente uma alternativa, já puxou o discurso para a direita, já se posicionou novamente como alternativa ao falar daquilo que eu falei aqui, deportação de ilegais. Se forem legais e não tiverem autorização de residência ou tiver prestes a expirar, não a vamos renovar. Se não precisarmos deles, vamos cancelar a autorização de residência. Passam a ser ilegais e têm de ser deportados. E falou também da deportação de imigrantes legais, se forem um fardo económico ou um fardo cultural. Portanto, falou exatamente daquilo que nós temos aqui. A única coisa que não falou, e irá chegar o dia em que vai falar disso, garanto-vos que irá chegar esse dia, não falou da deportação de imigrantes que já são cidadãos portugueses. No futuro irá também falar disso, sob pena de voltar a não se posicionar como uma alternativa e a não ser uma alternativa. No futuro irá novamente falar disso e defender a deportação e a remigração mesmo de cidadãos já naturalizados. Eles já têm a fase A, já têm a fase B, irão chegar à fase C eventualmente no futuro, com o nosso trabalho e com o trabalho de outras figuras importantes e todo o trabalho que tem sido feito em Portugal. Depois, o segundo ponto do como é normalizar na nossa área política, já foi feito. Quando começámos a falar, ninguém conhecia o termo. Quando começámos a expor o tema no debate mainstream, que é o outro assunto, ninguém sabia o que era, ninguém sabia a quem é que se aplicava. Depois, a seguir, numa segunda fase, diziam que éramos malucos, que éramos radicais, que éramos uns tontinhos extremistas, que ninguém iria falar disso, que o Chega não queria falar disso. Hoje o Chega já fala, não falando na sua totalidade, fala até um grande ponto bastante considerável, que é fundamental para distinguir o debate político, que é aqueles que são a favor da deportação de imigrantes legais e ilegais e aqueles que são contra ou apenas a favor da deportação de imigrantes ilegais. Depois, formalizar o conceito e definir posições políticas. Formalizar o conceito é aquilo que estamos a fazer aqui. Ninguém vai deturpar termo nenhum, ninguém vai subverter termo nenhum, porque o termo não é outro que senão este que eu falei aqui. Quem defende a remigração defende exatamente isto que eu apresentei aqui. Todos os slides, todas as informações são a remigração. A remigração, como qualquer conceito, só pode ser defendida na sua totalidade. Não se pode escolher aquilo que se concorda e tirar aquilo que não se concorda. A remigração é isto. Quem defende a remigração defende isto. E quem está do nosso lado político, do nosso lado da barricada, contra este novo Portugal multicultural e a favor do verdadeiro Portugal, do Portugal que amamos, quem está do nosso lado defende a remigração e defende a deportação de imigrantes legais, que é, digamos, o core do conceito de remigração. Depois, forçar um lugar na mesa do debate, já o fizemos em vários fóruns, em várias instâncias. Dizer também que no próximo dia 17 de maio, no dia antes das eleições, sábado, iremos estar em Milão. Eu sou um dos co-organizadores e orador na Cimeira Internacional da Remigração, a primeira Cimeira Internacional da Remigração, o Remigration Summit 2025. Sábado, dia 17, em Milão. Se já compraram bilhete, vejo-vos lá. Se não compraram, irão assistir através de live stream, para a qual irão também comprar bilhete. Oradores, temos Eva Vlaardingerbrock, temos o Jean-Yves Le Gallou, Dries van Langenhove, o Martin Sellner, eu serei orador também, e haverão também representantes de partidos que defendem a remigração. Por último, ganhar o debate, forçar um lugar à mesa do debate, de definir posições políticas, quem é a favor da remigração e quem é contra a remigração, quem é a favor da deportação de legais e quem é só a favor da deportação de ilegais ou não é a favor de deportação nenhuma. Os dados estão lançados, o conflito político está definido, os nossos amigos estão do nosso lado, os nossos inimigos estão contra nós. Aqueles que defendem a remigração estão do lado de Portugal, estão do lado desta linda nação. E depois, por último, ganhar o debate. É aquilo que temos feito até aqui, é aquilo que continuaremos a fazer, é aquilo que cada vez vamos fazer
mais e melhor, é ganhar o debate e destruir completamente os argumentos dos nossos inimigos e ganhar terreno no debate político, no debate cultural, no debate social, até implementar a remigração. Próximos projetos da minha parte e da Reconquista: projeto de lei remigração. Iremos definir este projeto de lei e lançá-lo para o debate público. Fazer um livro sobre a remigração. Vamos efetivamente fazer um livro que já estou a escrever sobre a remigração. Tenho também o site remigração.pt que podem consultar, apesar de ainda não estar disponível para o público, não há muito para consultar, mas podem ver que já existe esse site e o site é nosso e vamos desenvolvê-lo e explicar nesse site o que é a remigração. E depois, por último, já falei um pouco, o Remigration Summit 2025, que vai ser o evento da década. Vai ser o evento da década a nível europeu, a nível político, em que vamos reunir grandes figuras de direita, grandes comentadores, grandes políticos, grandes analistas políticos, ativistas de toda a Europa. Portugal tem um papel central nesta cimeira, devido ao trabalho da Reconquista. A minha equipa tem um mérito enorme e vamos lá estar a definir o que é a remigração, a propor o conceito de remigração ao debate público, ao mainstream, àquilo que é os políticos e os vários partidos que irão estar lá representados. E por último, vamos ganhar. Acredito neste conceito, acredito nesta ideia, acredito que este é o próximo passo histórico que o nosso país irá tomar. Já reconquistámos Portugal uma vez com a Reconquista, 2 vezes com a Restauração e agora iremos conquistar Portugal uma 3ª vez com a remigração, que é a única forma de garantir um Portugal para os nossos filhos e netos e bisnetos e de garantir um futuro para o nosso povo. E, portanto, se concordam com o que foi aqui dito, partilhem. Se gostaram da definição do conceito e da apresentação, podem colocar gosto também. Partilhem, este vídeo estará disponível em várias redes. E deixem o vosso comentário se tiverem alguma questão. Identifiquem os partidos neste vídeo. Partilhem com pessoas que conhecem dos partidos. E já sabem, continuem a acompanhar o conteúdo. Se quiserem apoiar, podem ir a recon.pt. Tem também recon.pt/donativo, onde podem fazer um donativo. Ou o MBWay 910-385-659. MBWay 910-385-659. Todos os apoios são muito apreciados. Iremos continuar a lutar para vencer este debate. E vamos mesmo vencer este debate. E vamos mesmo ganhar. A remigração é inevitável. Vamos ganhar. Obrigado a todos. Um grande abraço.